Olá, irmãos, estamos de volta para continuar a nossa meditação, então, em Isaías 43. Então, falei para os irmãos que a semelhança de Israel, nós fomos criados por Deus. A semelhança de Israel, nós somos formados por Deus. Lembrando que essa palavra formado aqui que Isaías está usando, ele está usando até para mostrar o relacionamento bem próximo, bem pessoal que Deus tem com o seu povo. Até porque essa ideia da formação é Deus modelando todos os detalhes da vida do povo de Israel ao longo da sua trajetória, né, de Abraão até o povo que vai ser liberto do Egito para a terra da promessa. Então Deus estava cuidando de cada detalhe da vida deles. E conforme nós falamos aqui na mensagem passada, e ainda nós encontramos mais alguns detalhes da palavra remir, ou resgatar. Lembrando então que esse povo, sendo escravo do Egito, Deus resgata de novo para si, tornando mais pessoal ainda o seu relacionamento com eles. E fiz menção aqui do cordeiro que foi morto na saída do povo de Israel do Egito, lembrando que aquele sangue que foi derramado é o sangue que resgata, então, que compra aquele povo novamente para Deus. E Deus então agora vai conduzir esse povo pessoalmente até a terra prometida. E falei para os irmãos que de igual modo nós somos também resgatados, redimidos em Cristo Jesus. E isso nos torna, ou vamos dizer assim, isso torna o nosso vínculo com Deus mais pessoal ainda. Mais pessoal ainda. Até porque por meio desse resgate, nós também temos garantias. Né? Podemos desfrutar de direitos que não são, que vamos dizer assim, não tínhamos o direito, mas por meio do Cordeiro, então agora nós temos direitos que nós podemos experimentar com Deus, do nosso relacionamento com Deus. É claro que nessa linguagem que Isaías usa, nós temos aqui uma linguagem muito clara sobre a aliança que Deus estabelece com o seu povo. E naturalmente Deus então está colocando então essa aliança, essas promessas que ele havia feito, por meio da aliança, Deus está colocando então essas promessas em prática conforme a vontade dele. Então isso é importante para nós então entendermos esse relacionamento com Deus. Então quando nós estamos meditando nessas verdades, naturalmente nós estamos fortalecendo o nosso coração no Senhor, porque essas verdades que foram aplicadas a Israel também é aplicada a nós, como crentes verdadeiros. Nós somos criados, nós somos formados de maneira que Deus cuidou dos detalhes da nossa vida. Nós também somos resgatados por meio do sangue de Cristo, e sendo resgatado por meio do sangue de Cristo, nós temos uma intimidade muito maior com Deus. Nós desfrutamos de uma intimidade muito maior com Deus, e na certeza que esse resgate que Deus fez também é um resgate que nos garante bênçãos, e bênçãos infinitas em Cristo Jesus. E então o fortalecimento do coração se dá nisso, quando nós abraçamos essas verdades como promessas para nós também, como algo que é real para nós também. Então isso fortalece e anima o coração do verdadeiro cristão. Aí então, ele diz, então, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, o texto diz que então Deus resgata, Deus compra este povo, Deus liberta esse povo da escravidão do Egito. É importante que os irmãos entendam que Deus vai conduzir esse povo para a terra prometida. Nesse caso aqui, no caso de Isaías, ele já estava na terra prometida, mas também havia uma ameaça da parte de Deus que iria se cumprir, que esse povo iria para o cativeiro e novamente Deus iria resgatá-lo novamente. Isso acontece lá em Neemias. No capítulo 1 de Neemias, Deus está usando Neemias ali para que traga o seu povo de volta.
Mas é importante entendermos que essas verdades redentoras, que faz parte da aliança que Deus estabelece com o seu povo, também, desculpe, irmãos, também tem a ver conosco, como crentes verdadeiros. Então nós somos resgatados por Deus, somos remidos por Deus, e por Deus nós somos abençoados. Eu quero me deter ainda um pouco nessa questão da remissão, que faz parte da aliança de Deus, e quero trazer à memória dos irmãos que esse resgate de Deus é um resgate que Deus faz para algo maravilhoso. Veja os irmãos que lá em Gênesis capítulo 3, Deus promete que vai descer, que vai libertar o povo e vai conduzir aquele povo para uma terra boa que manda leite e mel. Veja que essa linguagem que também é usada lá em Êxodo, capítulo 3, Deus falando com Moisés, e Moisés iria depois passar isso para o povo, é uma linguagem que Deus usa de aliança, que é feita com este povo, que Deus agora vai resgatar este povo, mas observe que ele vai levar esse povo para uma terra boa e ampla, uma terra que emana leite e mel. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você como crente? Veja bem, Deus nos resgatou da servidão do pecado, da servidão deste mundo, das garras de Satanás, e segundo o que o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, ele diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora veja então que no reino do Filho do amor de Deus, ele está se referindo a Cristo, nós temos todas as bênçãos que nós podemos imaginar em Cristo Jesus. Então nós somos tirados da escravidão e somos levados para um lugar onde mana leite e mel. Superior ainda àquilo que Deus havia prometido ao povo de Israel lá no Egito. Tirando eles da escravidão do Egito, ele ia conduzi-los para uma terra que mana leite e mel. Então, para este reino do Filho do amor de Deus, implica então que agora nós seremos governados pelo Senhor e que nós vamos desfrutar de uma íntima comunhão com esse Senhor e que tudo aquilo que pertence ao Senhor também nos pertence. Todas as delícias que esse Senhor trouxe à existência, para a glória do nome dele, para o desfrute dele, também nós iremos desfrutar. Então veja bem, irmãos, que isso é maravilhoso para o crente, porque nós já estamos, de alguma forma, desfrutando disso. Não totalmente, parcialmente, mas estamos desfrutando disso. Como alguém já disse, nós somos herdeiros de Deus. Tudo que é de Deus é nosso. Mas nós desfrutamos aqui hoje disso de uma maneira parcial, mas podemos desfrutar disso. Vou dar alguns exemplos. Nós desfrutamos da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós desfrutamos do caminhar com Deus na nossa vida. Nós desfrutamos parcialmente daquelas delícias celestiais que um dia nós vamos experimentar plenamente, quando Deus trouxer à existência um novo céu, uma nova terra em Cristo Jesus. Então, aquelas delícias que nós olhamos para o futuro, que nós vamos um dia desfrutar delas plenamente, nós já desfrutamos delas aqui parcialmente. Nós temos a garantia das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Todo crente tem essa garantia. E é por isso que, naturalmente, o crente ele se desenvolve espiritualmente, ele cresce espiritualmente, porque ele crê nessas verdades santas. Então, esse ato da remissão, não só somos libertos, mas somos levados para o reino do Filho do amor de Deus, e já que nós desfrutamos disso. Jesus, por exemplo, diz que quem crê em mim tem a vida eterna. Então veja que a vida eterna você começa a desfrutar dela aqui. E entendemos ali que a vida eterna seria esse relacionamento com Deus. Porque lá em João capítulo 17 ele vai dizer isso. Que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus vivo e a Jesus a quem enviaste. Então, a vida eterna é o conhecimento de Deus. E a ideia de vida eterna ali é o relacionamento com Deus, é a intimidade com Deus, é a comunhão com Deus. É o viver com Deus. É o caminhar com Deus que nós desfrutamos dele aqui já. E haverá um dia que nós vamos desfrutar disso plenamente, sem nenhum tipo de interrupção, sem nenhum tipo de problema.
Então, irmãos, é importante nós fortalecermos o nosso coração em Deus, porque se somos remidos, se somos resgatados, se somos libertos da condenação, do pecado, da escravidão desse mundo e de Satanás, então nós somos conduzidos para algo que é mais excelente. Esse algo excelente é o reino do Filho do amor de Deus. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, isso é ilustrado na Terra Prometida, uma terra que mana leite e mel. Por que mana leite e mel? É até uma referência ao Jardim do Éden, que quando Deus criou o homem, colocou no melhor lugar dessa terra, no jardim. E Deus conduziu Israel para o melhor da terra, a terra de Canaã. E Deus está nos conduzindo para o novo céu e para a nova terra. Mas nesse período que nós estamos caminhando para lá, Deus está conosco e proporcionando a nós, crentes, que nós experimentemos um pouco dessas delícias celestiais aqui na terra, da comunhão com Ele, que é o mais importante de todas, de um conhecimento maior dEle, de uma intimidade maior com Deus, e na certeza que este Deus, assim como caminhou com Israel, também está caminhando conosco, e nos dando a graça de podermos experimentar mais e mais dEle. Olha, irmãos, eu não encontro nada mais confortante do que isso, mais animador do que isso, nada mais animador do que isso. E aonde que eu encontro isso? Nas Escrituras Sagradas. Não é tendo visões, não é tendo revelações extraordinárias, não. A revelação que nós temos, que é autorizada, é a Bíblia. E é nela que eu tenho que crer. E é por isso que nós não podemos nos permitir ser levados por pensamentos humanos. Olha, o Senhor me revelou. Não. O que o Senhor tinha que revelar para nós está aqui nas Escrituras. Tudo que nós precisamos para ter uma vida espiritual robusta, forte, para animar o nosso coração, encorajar o nosso coração, está nas Escrituras. E é ela que eu tenho que me apegar, com toda a minha força. Porque é nela que eu descubro essas verdades maravilhosas daquilo que Deus tem feito por nós. Mas há um detalhe mais aí no versículo de número 1 do capítulo 43 de Isaías, que diz assim, que diz assim: não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Veja que a intimidade aqui, ela estreita cada vez mais. Então veja bem, Deus diz, eu te criei. Então Deus traz o povo à existência. Eu te formei. Aqui é mais íntimo ainda. Deus está cuidando de todos os detalhes, envolvido em todos os detalhes da vida do povo. Ele diz mais ainda, eu te remi. A intimidade se aprofunda mais ainda, porque são libertos da escravidão para servir ao Senhor, para cultuar o Senhor, para ter intimidade com o Senhor. Mas observe que agora ele diz, eu te chamei pelo teu nome. Qual é o nome de Israel? E aqui que está importante. Isso aqui que é importante. Qual é o nome de Israel? Talvez você diga, Israel, é verdade. Mas tem um detalhe, irmãos, que se torna mais profundo ainda. Aqui no Brasil, hoje tem acabado um pouco isso, né? Quando um homem e uma mulher se casam, naturalmente a mulher recebe o nome do homem sobre ela. Né? Então, se ela vai ter lá no seu sobrenome o nome do homem. Né? Hoje mudou um pouco isso, mas antes era assim que acontecia. Os filhos, eles recebem o nome dos pais sobre eles. E isso implica, então, intimidade, irmãos. Intimidade. Significa fazer parte agora daquela pessoa, fazer parte da família daquela pessoa. E o nome que Israel recebe é o próprio nome do Senhor. Deus coloca sobre Israel o seu nome. O seu nome. Para implicar aqui que há uma intimidade entre Israel e Deus e Israel, que é uma intimidade muito profunda. Então, quando é dito que é chamado pelo nome, o nome que Deus dá para Israel é o próprio nome de Deus. Deus coloca sobre Israel o seu nome. Quando ele diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, a ideia ali não é só pronunciar o nome de Deus. É que o nome de Deus estaria sobre Israel. Israel deveria ter uma conduta de vida compatível com o Deus da qual eles foram chamados para andar com ele. Isso aqui, então, irmãos, estreita cada vez mais ainda o laço de comunhão, de intimidade deste povo com Deus. E assim também é conosco. Nós somos conhecidos pelo nome de Deus.
nós somos chamados pelo nome de Deus. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui. Eu sei que toda ilustração ela tem um perigo, mas eu quero ser fiel a essa ilustração e às Escrituras. É como se Deus se chamasse assim. Não é? Vamos dizer que você chama aí Márcio, né? Mas vamos dizer que ele te chamasse de Márcio Jeová. Percebe isso? O nome de Deus agora está sobre você. Não que eu seja Deus como ele, mas é que agora o meu nome tem a ver, tem ligação com Deus. Então é importante nós entendermos isso. Mas isso é para mostrar que Deus estreitou a sua amizade conosco. Por isso que quando Paulo estava perseguindo a igreja, e ele tem aquele encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco, Jesus pergunta para Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas a pergunta é, Paulo não estava perseguindo a igreja? Por que Jesus fala que estava perseguindo ele? Porque agora a igreja está em Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja agora sobrevive com o nome de Cristo, que colocou sobre nós. Isso é intimidade com Deus. Isso é intimidade com Cristo. Observe, os irmãos, que a intimidade é tão grande que Jesus pergunta para Paulo: por que me persegue, Paulo? Então perseguir a igreja é a mesma coisa que perseguir Cristo. Por quê? Porque o nome dele está sobre nós. Ou quando Jesus diz para aquele número de cristão: quando me veste nu, me deste de vestir, com fome me deste de comer, com sede me deste de beber, quando estive preso você me visitaste. Eles perguntam: mas quando é que nós fizemos isso? Quando fizeste o bem para cada um desses pequeninos, também fizeste a mim. Para mostrar a ligação que há entre o Senhor e a sua igreja. Então, ser chamado pelo nome, irmãos, é que Deus coloca sobre nós o seu nome, o seu selo, para dizer que nós pertencemos a Ele, e que nós fazemos parte da família dele, e que agora nós somos tratados como filhos de Deus. Jesus dá muita ênfase nisso lá no Sermão do Monte, quando ele diz: vosso Pai Celeste, vosso Pai que estás nos céus, vosso Pai Celeste, vosso Pai que estás nos céus. Essa repetição do Senhor Jesus aos seus discípulos é para mostrar que agora eles têm um laço, um relacionamento de família com Deus, sermos filhos de Deus. E Paulo diz lá em Romanos: se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Lá em Hebreus é dito que Jesus nos chama de irmãos, ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos, nós que cremos no Evangelho. Então, como é que nós fortalecemos o nosso coração no Senhor? É olhando para essas verdades a respeito, ou que o Senhor trouxe para nós nas Escrituras. Aquilo que é verdadeiro para Israel, também é verdadeiro para nós. Você consegue compreender isso, meu irmão, minha irmã que está ouvindo aí, nesse momento? Você entende que você faz parte da família deste Deus glorioso? E que você pode caminhar com Deus, desfrutar de Deus, ter a segurança que Deus é um Deus presente, que todas as garantias que foram dadas nas Escrituras, as promessas que foram dadas, pertencem a você? Isso é grandioso, isso é glorioso, isso é empolgante, isso ferve o nosso coração e a nossa mente. Mas ele diz mais ainda aí: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Tu és meu. Eu estou ouvindo, irmãos, Deus falar comigo. Vocês estão ouvindo isso? É como se Deus estivesse sussurrando no ouvido isso: tu és meu. Por quê? Porque está aqui nas Escrituras. Alguém já disse: quero ouvir a Deus baixo, leia as Escrituras baixo. Quero ouvir a Deus em voz alta, leia altas Escrituras. Tu és meu. Você, como crente, pertence a Deus. Você, como crente, é posse de Deus. Você, como um crente, meu irmão, minha irmã, você é de Deus. Nós somos de Deus.
Paulo faz um discurso muito lindo lá em Romanos, nós vamos falar aqui no próximo áudio, quando ele diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Tu és meu. Grave isso no seu coração, grave isso na sua mente. Você pertence a Deus, em todo sentido da vida. Toda a sua vida, em todos os detalhes dela, pertence a Deus. Você é de Deus. Nós vamos voltar no próximo áudio para falar um pouco mais sobre isso. Mas eu quero que você ouça esse áudio. Não porque eu estou falando, ouça as Escrituras, porque é a voz de Deus para você. E assim você fortalece o seu coração no Senhor. Eu sou de Deus. Que coisa maravilhosa, meu irmão, minha irmã. Que coisa enriquecedora para nós. Não há nada melhor do que ouvir isso. Deus glorioso dizendo, você é meu. Você é meu. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Nós vamos voltar para falar um pouco mais sobre essas verdades reveladas aqui em Isaías 53, verso 1. Deus abençoe, irmãos. Amém.